Este vídeo é para as pessoas que querem começar a ler e a estudar utilizando os livros, mas depois não sabem bem que livros é que escolher para o fazer. E não querem terminar com uma série de livros na estante que depois ou não vão ser úteis ou não vão ter motivação para pegar neles. Então, eu decidi partilhar neste vídeo o que é que eu faço ou como é que eu faço para escolher os livros que vou estudar, para que realmente os livros me sirvam para os propósitos que eu quero que eles sirvam e não apenas para aumentar o ego ou para enfeitar a estante. Então, venham comigo que até ao final do vídeo vocês vão aprender a como escolher o livro certo e que tipo de livros são importantes para a tua área específica. Então, se tu és uma pessoa que quer evoluir profissionalmente e também pessoalmente, acho que está tudo interligado, fica até ao final do vídeo porque leitura eu acho que tu já percebeste que é o melhor caminho. Uma nota antes de começarmos o vídeo, clica no botão de subscrever se este é o primeiro vídeo do canal que tu estás a ver. Este é um canal de desenvolvimento pessoal e profissional, por isso aqui vamos ter todas as ferramentas que tu precisas para evoluir para uma vida mais livre, com mais propósito, utilizando a tua mentalidade e a tua capacidade de fazer. Então, se tu estás numa vibe de mudar de vida e de evoluir, sobretudo, clica no botão de subscrever e acompanha-me para os próximos vídeos. Antes de mais, eu quero também pedir desculpa se ficar um pouco escuro este vídeo, pois eu estou a gravar e são 16h50, já está a ficar um pouco escuro, estamos no inverno. Tem sido um pouco difícil motivar-me para gravar. Eu tenho os temas todos preparados que quero trazer para o canal, mas depois está tanto frio e uma pessoa fica com preguiça e eu quase que caio naquilo que ensino para vocês não caírem. Então é difícil uma pessoa às vezes pensar que eu estou a ter preguiça e ensino os outros a não terem preguiça e não cair naquela síndrome da impostora. Mas aqui trabalhamos com realidade e eu não venho aqui mostrar uma pessoa que não sou, então estes dias têm sido um pouco mais complicados. Até porque ontem era para ter saído precisamente este vídeo e só está a sair hoje na sexta-feira, mas mais vale tarde do que nunca, então vamos a isso, ao vídeo. Eu tenho aqui nas notas do meu telemóvel todos os pontos que eu quero vos dizer neste vídeo e o primeiro ponto é então o que é que eu faço para perceber o que é que eu tenho que estudar. Porque, imaginem, eu sou uma criadora de conteúdo, ex-enfermeira, para quem não sabe deste pequeno pormenor, e claramente que as coisas que eu tinha que estudar quando era enfermeira são diferentes das coisas que eu tenho que estudar agora como criadora de conteúdo. Também, eu tenho 27 anos, e continuo a dizer 26. E as coisas que eu tenho que estudar agora com 27 anos para me evoluir e me conhecer e tornar-me uma pessoa melhor são diferentes das coisas que tinha que estudar quando tinha 16, 17, 20 anos, porque as exigências vão sendo diferentes ao longo da vida. Então, como é que eu faço essa lista de coisas que quero extrair dos livros? Sim, porque esta lista, para mim, é o ponto número 1 antes de sequer ir procurar na livraria ou antes de sequer de pegar no primeiro livro, tentar perceber de facto quais são as lacunas, quais são as habilidades que tu precisas de adquirir e que vão ser necessárias para a tua vida. E eu coloquei aqui um ponto que é, deves fazer uma lista de problemas, perguntas ou habilidades a melhorar. E para isso eu trouxe 3 perguntas que tu já agora aconselho a teres aí um caderno. Eu sei que muitas vezes as pessoas ouvem os meus vídeos e não me veem, porque são vídeos pouco dinâmicos, então ouvem os meus vídeos enquanto estão a fazer outras coisas, mas este vídeo em específico é mais técnico, então é bom que tu ou tenhas um papel e caneta para apontar ou depois reassistas este vídeo mais tarde. Então, estas 3 perguntas que eu separei são fundamentais para que tu percebas o que é que está a faltar tu aprenderes. Isso também não só vai-te dar motivação para começar a estudar, ou aquele empurrãozinho que faltava, e vai-te ajudar a perceber que livros procurar ao mesmo tempo. A primeira pergunta é: o que eu preciso saber que hoje não sei para dar certo na minha área? Então, como eu disse, eu antes era enfermeira, então o que é que eu precisava de saber na altura para dar certo na minha área? Eu precisava de saber as habilidades e os conhecimentos que eu utilizava em contexto profissional. E eu, para quem não sabe, era enfermeira que estava ligada à parte da anestesia, de exames, então eu precisava de saber como é que funcionava os fármacos da anestesia, como é que funcionava um recobro, o que é que era uma avaliação inicial, o que é que era uma pré-avaliação, que exames são necessários antes de uma anestesia. Todas essas coisas são importantes eu saber para atender a pessoa da melhor forma. Imaginem que eu era uma enfermeira de pediatria, então eu tinha que saber não só as habilidades óbvias de enfermagem, mas também tinha que saber a lidar com crianças, tinha que saber as doses específicas dos medicamentos para as crianças, aquilo que é necessário terem atenção e que faz diferença entre um adulto e uma criança. Então,
as habilidades específicas na tua área são fundamentais tu estás sempre a desenvolver. E embora as pessoas falem muito que na área da saúde é preciso estar sempre a estudar, eu acho que em qualquer área é preciso estar sempre a estudar. Na área de tecnologia, na área de advocacia, direitos, as leis estão sempre a mudar. E, inclusive, eu tenho uma amiga minha que é advogada e ela diz que tem que estar sempre a estudar porque as leis estão sempre a mudar. Sempre que vai um governo diferente, as leis mudam e tem que estudar tudo como se fosse a primeira vez. Então, eu acho que todas as áreas, não só a área da saúde, englobam estar sempre a evoluir. Então, tu deves listar já de antemão, como eu fiz na pergunta, o que é necessário para dar certo na tua área. Ou seja, o que é necessário para que tu te tornes cada vez melhor profissionalmente. Porque eu acho que quando nós tentamos ser só o mínimo a nível profissional, isso causa-nos alguma angústia. Imaginem, eu não gostava de ser enfermeira, mas eu não queria ser o mínimo como enfermeira. Ou seja, quando eu estava efetivamente a prestar cuidados de enfermagem, eu tentava ser a melhor, tentava tratar as pessoas da melhor forma, tentava que tudo corresse pelo melhor, não só porque é uma área de saúde, mas também porque eu não me sentia bem em chegar a casa e saber que dei só metade de mim. Apesar de não gostar daquilo que estava a fazer, entendem? E eu tenho isso comigo e eu acho que as pessoas todas, não só eu, devem sentir-se assim. Seja em qualquer trabalho, quando tu sentes que não estás a dar aquilo que poderias dar, mesmo que seja um trabalho simples, mesmo que seja estar a atender numa loja, por exemplo, que seja uma coisa menos complexa, exige que tu tenhas atenção pela pessoa, que saibas comunicar, que ajudes a pessoa a encontrar aquilo que ela precisa. E quando tu não estás a dar o teu melhor, as pessoas à tua volta podem nem perceber, o teu patrão pode nem perceber, mas tu percebes. E tu chegas a casa com aquele sentimento com aquele remorso, sabes? Não fui boa para aquela pessoa, ou não ajudei o suficiente, ou encostei-me muito. Eu sei que há pessoas que se calhar nem se interessam por isso e são naturalmente umas encostadas e não querem fazer nada, mas eu acho que isso é minoria e, sobretudo, quem assiste o meu canal não faz parte desse grupo, por isso eu entendo que muitas vezes nós estamos naquele limbo entre cobrar-nos demasiado e cobrar-nos pouco. Cada um dos extremos nos causa angústia. Se por um lado nós sentimos que não estamos a dar o suficiente e nos sentimos uma porcaria, como pessoa até, por outro lado, quando nós exigimos demasiado, entramos quase em risco de burnout. Então tem que haver um equilíbrio também. Mas é certo que quando tu trabalhas para te desenvolver na tua área, tu sentes que estás a dar o melhor de ti e isso aumenta não só a confiança profissional, mas a confiança pessoal, como pessoa, aumenta o teu valor como pessoa. Muitas vezes, e aqui uma à parte, nós ouvimos muitas vezes as pessoas dizerem eu sinto-me inútil, eu sinto-me com baixa autoestima, eu sinto-me, sentimentos negativos, porque no fundo nós sabemos que temos mais para dar, mas que não estamos a dar. Sabem? Então aqueles momentos, e eu já me senti assim, e se calhar tu também, em que nós nos sentimos inúteis, são aqueles momentos em que tu sabes que tens mais para dar, mas que escolhes o outro lado, o lado da preguiça e o lado de não fazer. Então é bom sempre que tu tenhas ali uma lista de coisas que tu tens consciência que podes melhorar. Então eu já dei alguns exemplos, eu vou trazer agora um exemplo atual da minha criação de conteúdo. Eu, para trazer conteúdos bons para o meu canal, eu tenho que estar constantemente a estudar sobre desenvolvimento pessoal, produtividade, mentalidade, comportamento humano, porque senão eu não tenho conteúdo cada vez melhor para trazer para vocês, porque se eu viver a minha vida normal, como qualquer outra pessoa, eu posso ter um instinto mais apurado para ser observadora das situações, mas eu não tenho repertório para vir aqui analisar e sequer falar sobre as coisas. Eu vejo um filme, eu não tenho conhecimento e capacidade para vir interpretar aquele filme à luz dos conhecimentos que eu não tenho. Parece rebuscado, mas faz sentido. Se eu não ler aquele livro sobre comportamento humano, eu não vou saber que comportamento é que eu posso analisar. Se eu não ler aquele livro de desenvolvimento pessoal daquele psicólogo, por exemplo, como o de Jordan Peterson, que eu estou a ler, eu não vou ter capacidade de linkar isto com as minhas experiências de vida e vir trazer conteúdo valioso para vocês. Então, é importante que eu tenha consciência que há sempre capacidade para melhorar e que eu tenho que aprender obrigatoriamente o conteúdo da minha área para poder trazer para vocês. Porque nós estamos aqui a criar um conteúdo raso, estamos a criar um conteúdo profundo, ou pelo menos é essa a ideia. Então é importante que eu saiba daqueles conhecimentos. Então está na hora de fazeres uma lista de coisas que tu
tens obrigatoriamente que saber ou tens obrigatoriamente que melhorar para dar certo na tua área. Eu já dei alguns exemplos, eu posso dar mais alguns. Por exemplo, se tu és uma nutricionista, mas que trabalhas especificamente com pessoas em excesso de peso, é importante tu saberes não só as coisas básicas para ensinar a pessoa, não é? E estar sempre a atualizar-te naquele conhecimento. Então podes fazer uma lista de... É importante saber como passares de uma boa dieta, como analisar, fazer uma avaliação do estado inicial da pessoa. É importante, sei lá, eu não sou nutricionista, mas com certeza tu sabes o que é importante para a tua área. Mas também é importante tu saberes comunicar com a pessoa. Então, aquelas competências não óbvias que também te vão distinguir dos outros, é importante tu incluir nessa lista, porque é isso que te vai fazer dar aquele salto e mostrar que tu estás acima da média das outras pessoas todas. E é isso que eu quero para ti, ok? Segunda pergunta. Eu sinto que estou a falar demasiado rápido porque este conteúdo entusiasma-me, conteúdo de estudos. E digam-me aí nos comentários se querem que eu traga mais conteúdos sobre livros, como estudar ou simplesmente sobre estudos. A segunda pergunta é: que habilidades preciso obter para conseguir dar certo na minha área? Parece uma pergunta igual à primeira, mas a resposta é totalmente diferente. A primeira é: que conhecimentos é que eu tenho que ter? A segunda pergunta é: que habilidades eu tenho que ter? Imagine, uma enfermeira, voltamos ao exemplo da enfermagem, não tem que ter só os conhecimentos sobre a enfermagem, precisa ter habilidade de comunicação, habilidade de responsabilidade, habilidade de saber lidar com o outro num seu momento mais difícil. Então, não é à toa que dizem que quase que os enfermeiros também são um bocadinho psicólogos também dos seus doentes. Não têm a função de psicologia, mas às vezes estão lá para ouvir, para dar um suporte emocional e tu, obviamente, não queres dar um mau conselho ou fazer um mau trabalho nesse aspecto, porque sabes que isso vai influenciar na saúde do doente. Então, quando tu és criadora de conteúdos, se calhar as habilidades que eu preciso não é só de comunicação, não é só de ter aqueles conhecimentos que são as habilidades óbvias, porque se eu não souber comunicar, eu não consigo criar um bom conteúdo. As habilidades também passam por eu saber ter produtividade, eu saber organizar os meus processos, eu saber ter uma rotina bem estruturada. Porque imaginem, eu sou uma criadora de conteúdo, trabalho por conta própria, não tenho ninguém a fazer o meu horário. Se eu não souber ter uma produtividade bem alinhada com os meus objetivos, como já aconteceu, eu já caí, sobretudo nos meses iniciais, em que foi tudo muito novo para mim, e eu não vou conseguir sequer sentar-me para gravar vídeos, porque eu não tenho a organização necessária, não sei em que momento é que eu vou ler, não sei em que momento vou reunir as ideias, e depois acontece alguma coisa, não consigo gravar, e eu já me deparei muitas vezes com imprevistos que seriam às vezes evitáveis se eu tivesse uma organização melhor. Então, aprender sobre organização é fundamental no meu caso. E imaginemos que eu não tinha um canal de desenvolvimento pessoal. Se eu fosse criadora de conteúdo de moda, por exemplo, como eu já fui, era importante também ter habilidades de desenvolvimento pessoal, porque isto na internet é difícil. Nós lidamos com pessoas que gozam connosco, com pessoas com resultados difíceis de alcançar. Eu já estou nisto há 2 anos quase, e ainda não tenho 1000 subscritores, então é muito fácil nós cairmos na desanimação, na desmotivação. É perfeitamente normal, é importante que nós tenhamos habilidades de contornar isso. E pode parecer óbvio, todos nós temos dias difíceis, mas é preciso ter um bocadinho mais do que a pessoa que não tem um trabalho que exija isso, entendem? Então uma pessoa que tem um trabalho que chega ao final do mês e tem um salário, não tem que ter uma habilidade, se calhar, mais desenvolvida de se motivar, porque tu sabes que vai ter o salário, já sabes aquele resultado. Então, eu chego ao final do mês, não sei se vou ter um salário, não sei se sequer vou receber um cêntimo da criação de conteúdo, não sei se vou ter sequer visualizações nos meus vídeos. Então, essa incerteza exige que nós tenhamos uma capacidade maior de dar a volta à situação. E esses são apenas uns exemplos, mas se tu tens profissões comuns e estás a ver este vídeo, profissões mais normais, não é que criar conteúdo não se esteja a tornar normal, mas profissões mais tradicionais, acho que essa é a palavra certa, também é importante tu olhares para a tua profissão e perceberes, ok, eu se calhar sou uma investigadora, sou uma profissional que está a criar conhecimento na área científica. O que é que eu preciso, para além de aumentar os meus conhecimentos na área científica, para me melhorar? Se calhar eu preciso de ter mais espírito também, com a criação de conteúdo, de lidar com imprevistos. Se calhar eu preciso ter uma organização melhor, porque nem tudo corre como aquilo que eu quero. Se calhar eu preciso de me desenvolver a nível de conhecer, me autoconhecer e perceber aquilo que me causa mais frustração, é aquilo que prejudica depois o meu trabalho. Estão a entender? Então, se, independentemente da tua área, tu tens que fazer uma análise, e daí eu ter dito que é importante ser em papel, daquilo que é importante tu aprenderes como habilidade
extra ao teu trabalho. E reparem que ainda nem entramos no conteúdo dos livros, mas eu prometo que no fim tudo se vai alinhar, não desistam deste vídeo. A terceira e última pergunta é: como é que eu posso ultrapassar as barreiras que me impedem de conseguir? Vocês não se preocupem se as respostas a estas perguntas se repetem. Ou seja, se a lista de conhecimentos se repetem para a lista de habilidades, se alguma coisa se repete. Porque até é bom fazer sentido de que há um conhecimento que é transversal às 3 perguntas. Porque pode significar que esse conhecimento tem que ser mais valorizado. Tu tens que estudar mais essa parte, entendem? Então não tentem necessariamente arranjar respostas diferentes para cada uma dessas perguntas. Não se preocupem de haver repetição. Eu coloquei aqui, por exemplo, nestes problemas que eu tenho que ultrapassar, vários, que é procrastinação, baixa produtividade, ansiedade, síndrome de impostora e comparação. Bem, então ultimamente, e eu acho que eu consigo linkar estes problemas com o uso excessivo das redes sociais e de vídeos curtos. Ultimamente, sobretudo nesta última semana e meia, eu tenho tido um aumento disparado da ansiedade. Eu estou à espera de um resultado médico de um exame e acredito que esse não seja só a única razão, mas seja tipo o rastilho, tipo o fósforo para o rastilho da ansiedade que está a ser provocada em mim. E para quem me acompanha há mais tempo, se calhar consegue notar que realmente ver-me nos vídeos que eu me sinto mais ansiosa. E se calhar é por isso também que eu estou a falar mais rápido, quiçá está tudo relacionado. Mas é bom que eu também me conheça e saiba quais são os problemas que me atrapalham. Quais são, se calhar tu és uma pessoa como eu que é procrastinadora, que é mais ansiosa, que quer tudo sob controle. Se calhar tu és uma pessoa, pelo contrário, que deixa andar e que não se preocupa com nada, que só quando os problemas aparecem é que começa a ter que lidar com tudo ao mesmo tempo. Então, cada pessoa é diferente e cada pessoa tem que lidar com essas características e circunstâncias negativas de uma forma específica. Então, é bom que tu sejas honesta, que te sentes e que perguntes o que é que me está a prejudicar neste momento. Eu estou muito ansiosa, eu estou a ser honesta mesmo, eu estou a procrastinar tudo o que tenho para fazer, ou eu se calhar estou a ser rude para as pessoas à minha volta e isto está a influenciar o meu ambiente familiar, isso também pode acontecer, ou se calhar eu estou extremamente viciada nas redes sociais, ou se calhar é várias dessas coisas e eu tenho que atuar nesse sentido. E embora não pareça que os livros possam ajudar nesse caso, eu prometo que quando tu detectas um problema, vai haver 1000 livros que prometem resolver aquele problema. E já agora, só pelo simples ato de ler um livro, ajuda e por experiência própria, a diminuir esses sentimentos de ansiedade. Quando eu me sento a ler um livro, quando eu tento me focar a ler um livro, muitas vezes traz-me a calma e recupera o tempo normal da minha vida, porque nós temos tendência a viver muito acelerados, sabem? A querer tudo para ontem, a querer as coisas muito rápido. E ler um livro parece que restaura o tempo normal das coisas, porque o tempo, eu li isso num almanaque, um livro fantástico que ajuda a todos esses pontos que eu já falei no livro, que eu já falei aqui neste vídeo, que é, o livro é o ritmo correto de aprender. Tu lês e é o ritmo correto que o teu cérebro precisa para absorver os conhecimentos. Se calhar este vídeo que tu estás a ver é um ritmo mais acelerado do que aquilo que o teu cérebro consegue. Daí eu digo para tu escreveres aquilo que eu estou a dizer. Porque escrever já, lá está, retoma um método normal de aprendizagem. Porque se tu vês este vídeo, por melhor que ele seja, eu espero que sim, eu tento dar o meu melhor, amanhã tu não te vais lembrar de 50% do conteúdo que eu te estou a passar aqui. Por isso é que eu digo que muitas vezes é importante rever, é importante apontar, é importante refletir sobre as coisas, eu trago muito esse termo, porque nós não aprendemos assim, de forma rápida, nós precisamos do nosso tempo. Então não importa tu teres pressa, o teu cérebro vai usar o tempo que ele acha que é necessário usar. Então, passando estas 3 perguntas, há 3 tópicos que eu acho essenciais tu aprenderes, mesmo que tu não tenhas incluído nas respostas às 3 perguntas. Mesmo que estes tópicos não pareçam óbvios na tua área, são tópicos que eu acho que são fundamentais para qualquer pessoa vencer na vida. O primeiro é mentalidade, por isso eu tenho um canal de mentalidade. Eu acho que a mentalidade é a base de tudo, é aquilo que nos leva a fazer ou a não fazer as coisas e é o fazer que nos leva aos resultados. Então, a mentalidade é essencial, o autoconhecimento, tu sabes o que é que te trava, porque é que tu fazes as coisas ou não. O segundo tópico é finanças, independentemente se a tua área não exige isso, e a maioria das áreas não exige, mas é importante, eu acho que é transversal a todas as pessoas, que tu saibas ter uma gestão não só emocional do teu dinheiro,
não sair por aí disparatado a gastar o teu dinheiro todo em consumismos, e acreditem que o mundo te empurra para isso agora. É importante que tu tenhas essa gestão. Aliás, o livro Psicologia do Dinheiro aborda muito esse tema de porquê que nós compramos, o que é que nos leva a gastar o nosso dinheiro, e muitas vezes os motivos não são óbvios. E a segunda parte é que nós precisamos de dinheiro para viver, então tu tens que ter uma gestão das tuas finanças, tu não consegues viver e nem fazer nada se não tiveres dinheiro. Então é importante que tu saibas desses assuntos, sobretudo quando nós estamos num ponto mais instável a nível financeiro. Eu já já passei por isso é que falo. Nós não conseguimos estar bem nas outras áreas. Nós, quando temos instabilidade numa área tão importante quanto a área financeira, nós não conseguimos nos sentir bem. Parece que estamos sempre ansiosos, parece que estamos sempre em alerta, em medo. É importante nós cuidarmos das nossas finanças, então escolham bons livros de pessoas credíveis que vos ajudem validados e que vos ajudem a gerir muito bem essa parte. E a terceira área para estudar em livros é vendas. Eu sei, nem toda a gente tem negócios próprios, nem toda a gente vende no seu trabalho, mas vender vai muito além de fazer uma transação de um produto ou de um serviço. Vender engloba muitas vezes tu saberes convencer um empregador a dar-te aquele trabalho, saberes vender aquela promoção no teu trabalho ao teu chefe, saberes vender-te, dizer, ok, entrar num processo de negociação. Vender, eu acho que vender é uma negociação. Tu tentas mostrar à pessoa que aquilo que tu fazes ou aquilo que tu tens tem valor para a pessoa aceitar aquilo que tu queres, seja aquilo que tu queres obter em troca, seja dinheiro, seja a promoção, seja aquele emprego, entendem? Então vender pode parecer pouco óbvio. Eu acho que muita gente só porque não utiliza isso no seu trabalho ou só porque não tem um negócio próprio, não quer estudar vendas. E vender é essencial para a tua vida no geral, mesmo que tu sejas uma pessoa comum que não tenha nada desses critérios. Então essas três áreas, incluindo, não sei se sobrepõem à lista de coisas que tu já fizeste antes, que queres estudar, mas estas três áreas têm que estar obrigatoriamente na tua lista. Onde é que tu vais encontrar estes livros para saber estas áreas? O meu conselho principal é que não te afundes em assuntos para estudar. Estas três perguntas são um direcional. Não quer dizer que se tu tens uma lista de 20 coisas que tens que estudar, tu vais estudar as 20 coisas ao mesmo tempo. Até porque a nossa cabeça tem um limite de coisas que consegue armazenar, entendem? Então eu não acho que seja muito, sobretudo para quem quer começar a estudar sobre vários assuntos, começar a atolar-se de assuntos. É aquela tal história que eu já trouxe num vídeo anterior sobre o radicalismo. Quando tu queres fazer uma mudança, quando queres impor uma mudança de forma muito abrupta, normalmente não é sustentável. Então, imaginemos que tu tens 20 tópicos que queres estudar, 20 assuntos. Reduz para 5, reduz para 7. Se quiserem. No máximo eu recomendo 7 coisas, e já são bastantes coisas para estudar. Se tu tiveres menos que isso, não há problema nenhum, quer dizer que tu vais ter mais foco naquilo. Claro que dessas 7 coisas ou 5 coisas, se calhar há coisas mais importantes ou mais urgentes que tu tens que estudar. Isso tens que ser tu a fazer assim uma ordem de prioridades mais ou menos, que faça mais ou menos sentido na tua vida. Agora vamos lá, realmente, onde encontrar os livros que te vão resolver e que vão dar as respostas que tu queres? Primeira coisa, livraria. Eu sei que hoje em dia nós temos internet, nós vamos aqui procurar e aparece-nos uma lista de livros, nós temos pessoas para nos aconselhar, mas pode parecer não óbvio, mas a primeira dica que eu dou é vocês irem procurar os livros numa livraria. As coisas já estão divididas por categorias, vocês podem perfeitamente chegar lá, ver pelo vosso instinto o livro que se calhar vos vai trazer mais interesse, o livro que vocês se calhar têm mais curiosidade em ler, porque não faz mal se vocês chegarem a casa e virem, se calhar este livro não era bem aquilo que eu queria, porque eu acho que ter livros a mais nunca é ter livros a mais. Um dos meus maiores objetivos, e eu já comentei isso com o meu namorado, é ter uma biblioteca de livros. Não quer dizer que eu vá ler os livros todos ao mesmo tempo, não quer dizer que os livros não fiquem ali 1, 2, 3 anos sem que eu pegue neles, mas eu sei que eles estão ali, e eu já disse isso também num dos vídeos, e estão-me a motivar não só a estudar, não só a eu ter consciência que eu posso cada vez melhorar mais, mas também é agradável tu chegares a casa com livros novos, dá aquele boost inicial.
Então, não te preocupes, tu chegas à livraria sem referências e vais procurar por categorias aquilo que te parece melhor, vais ler a parte de trás dos livros, vais pesquisar um pouco, vais folhear um pouco o livro para ver o que é que tem. Isso é, sem dúvida, uma experiência agradável. Eu, pessoalmente, gosto, o meu namorado também, e eu tenho a certeza que se tu estás a começar neste mundo de estudos e leitura, também vai ser agradável para ti. Então, eu recomendo começares pela livraria, trazeres a tua lista no teu telemóvel ou em papel de assuntos que tu queres procurar, vais às categorias e vais dando uma vista de olhos. E aí tu podes então comprar os teus primeiros livros ou então anotares as tuas primeiras wishlists, é assim que eu queria, lista de desejos. Depois, a segunda fonte de onde procurar os livros é em experts, mentores ou figuras de inspiração. Eu estou sempre aqui com o meu telemóvel com o print pronto. Eu sigo muitas pessoas que falam de livros e que recomendam livros. Isso também é uma dica bónus. Vocês, se querem começar a ler, vocês devem seguir pessoas que leem, porque isso dá-vos motivação e vai começando a criar um hábito na vossa cabeça de que ler é normal e que é comum entre as pessoas. Então, muitas vezes, como eu sigo muitas pessoas que leem, eu deparo-me com stories de recomendação de livros. Por exemplo, eu li este livro muito bom que mudou a minha cabeça sobre produtividade. Eu li este livro sobre negócios que me ajudou a fazer tal coisa. E eu, se for uma pessoa de referência, lá está, uma pessoa que eu admiro, eu clico no botão de print e eu tenho aqui uma coleção de prints que já tirei de pessoas que recomendaram livros. É importante, tu tens menos controlo, claro, porque não é como tu tens uma lista de assuntos e ires procurar. No entanto, podes-te surpreender que muitas vezes tu vais procurar imagina, uma influencer, um expert vai-te dar uma dica sobre livros. Por exemplo, eu trago muitas vezes aqui dicas sobre livros no meu canal e tu às vezes vais procurar sobre o que é esse livro e vais ver que é precisamente o assunto que tu estavas a precisar estudar. Então é importante tu sempre saberes guardar as tuas referências. Eu muitas vezes, em quase 95% dos meus vídeos, coloco os links dos livros e os nomes na descrição, se vocês quiserem comprar os livros que eu recomendo. Também faço muitos vídeos em que falo especificamente do que é que está em cada livro, em que faço reviews de livros. Então vocês podem sempre anotar esses livros que eu vou indicando ou até que outras pessoas também vão indicando. A terceira e última e mais surpreendente forma de procurar livros para estudar é utilizar a inteligência artificial. Eu sei, não comecem já a torcer o nariz. É uma forma inteligente de usar a IA e bastante produtiva. Tento fazer uma pesquisa utilizando a inteligência artificial, o ChatGPT, passa publicidade, para entender o que é que ele me recomenda baseado naquilo que eu estou à procura. Então eu vou-vos ler aqui um prompt que eu utilizei recentemente para ele me dar dicas de livros de produtividade. Porque lá está, como eu partilhei, estava-me a sentir pouco produtiva, com muita procrastinação. Então eu escrevi este prompt que vos vou ler. Olá! Podes-me fazer uma lista de 5 livros sobre produtividade que me ajudam a quebrar a procrastinação para uma pessoa ansiosa e criar hábitos de produtividade saudáveis e sustentáveis a longo prazo. Porque há milhentos livros de produtividade por aí, mas alguns são livros de produtividade mais hustle culture, ou seja, livros mais de vai lá, trabalha 12 horas por dia, tipo livros mais de Grant Cardone, por exemplo, também tenho livros desse estilo, e há livros de produtividade mais sustentável, ou seja, produtividade mais slow, tipo o Ali Abdaal, que recomenda uma produtividade consciente. Percebem? Então, dependente da fase da tua vida, é bom que especifiques o mais possível ao ChatGPT aquilo que estás à procura, porque é muito diferente tu meteres num prompt. Para quem não sabe, um prompt é aquelas mensagens que tu mandas ao chat daquilo que tu estás a pedir. É muito diferente tu meteres um prompt que diga dá-me aí 5 livros de produtividade para uma pessoa que está a quebrar a procrastinação devido à ansiedade, mas que indiquem produtividade, ensinem produtividade sustentável e consciente. Então, as dicas vão ser diferentes, entendem? Então, se tu queres, por exemplo, vou dar aqui outro exemplo para vos ajudar. Se tu queres por exemplo, livros sobre melhorar o relacionamento, eu não falei a primeira vez que estou a falar sobre isto aqui em vídeo. Qual é o problema no teu relacionamento? É a dificuldade de comunicação? É conflitos? É a gestão de tarefas? O que é que se está a passar no teu relacionamento que tu sentes que precisas de estudar para melhorar a dinâmica? É diferença nos objetivos, ou seja, ele está a ir por um caminho, tu estás a ir por outro. Então tu queres um direcional, queres estudar mais sobre isso,
queres, sei lá, queres resolver a tua vida nesse aspecto. É muito diferente tu escreves um prompt de dá-me aí 5 dicas de livros sobre relacionamento ou dizeres de olá, dá-me aí 5 dicas de livros que abordem que abordem o tema de relacionamento conjugal, e principalmente que foquem em problemas de diferença de objetivos, ou problemas de gestão de tarefas em casa, ou problemas de conflitos familiares. Então é diferente as dicas que eles te vão dar especificamente para um tema. Então eu decidi fazer esse prompt. Já agora, para vos satisfazer a curiosidade, não sei se têm, mas eu vou dizer na mesma, ele deu-me estes 5 livros para responder o meu prompt. 4,000 Weeks Time Management for Mortals. Significa 4.000 semanas, gestão de tempo para pessoas mortais, para pessoas comuns. Do Oliver Burkeman. Ele diz que é um livro filosófico, mas que é muito prático. Eu fiquei, inclusive, com muita curiosidade de ler este livro. Burkeman lembra-nos que o tempo é limitado, 4.000 semanas, é uma metáfora para a vida humana e nos convida a repensar prioridades, aceitar imperfeições e organizar o tempo de modo mais realista e menos ansioso. Eu adorei esta dica do ChatGPT, seria um livro que eu nunca pensaria, não é daqueles livros mais famosos, top distante nas livrarias, e é interessante até, nós às vezes até se quisermos livros até fora da caixa, menos conhecidos, nós dizermos mesmo ao ChatGPT, olha, dá-me livros menos conhecidos, mas impactantes nessa área que eu quero. O segundo livro é The Power of Habit, O Poder do Hábito. Esse livro já é conhecido, eu já ouvi falar. Explica a ciência por trás da formação e mudança de hábitos e exatamente o que pode ajudar a substituir ciclos de procrastinação por rotinas mais produtivas. Também dá a resposta àquilo que eu pedi, não é? O terceiro livro é Getting Things Done, do David Allen, que basicamente significa conseguir fazer as coisas. Um clássico da produtividade, o método GTD ajuda a tirar as tarefas da cabeça e organizá-las de forma clara e a reduzir a sobrecarga mental. Algo muito útil para quem se sente ansioso, com lista indetermináveis de coisas para fazer. Se calhar este livro vai ser mais indicado para resolver o meu problema. O quarto livro é The One Thing, a única coisa. Eu já ouvi este livro, está na minha lista de recomendação de mentores do Elton Luís, a única coisa. Eu já vi um vídeo dele a fazer review deste livro e eu quero muito, está na minha lista, eu quero muito comprar. Ensina a identificar e a focar no que realmente importa para quem sofre de ansiedade. A ideia de simplificar e concentrar a energia numa tarefa principal pode ser libertadora e muito eficaz. E o quinto livro que ele me recomendou é The Now Habit, muito indicado para combater a procrastinação a partir da raiz psicológica. Fala sobre o perfeccionismo, o medo de falhar e dá estratégias para agir de forma mais calma. Era um bom livro para eu ler e trazer aqui o conteúdo dele, aqui comentar o conteúdo dele aqui para o canal. Se vocês ficaram até aqui neste vídeo, digam-me se vocês querem que eu leia este livro específico e venha trazer aqui uma review e um comentário sobre este livro. Depois, eu tenho aqui vários livros que são recomendados por pessoas que criam conteúdo, nomeadamente o Elton Luís. O Elton Luís, eu adoro o conteúdo dele. Eu adorava que ele um dia visse um vídeo meu, eu acho que sou tipo fangirl, porque eu adoro o conteúdo dele. E ele é uma pessoa... Eu também gostava muito da Luana Carolina, mas eu acho que a Luana Carolina... Aqui uma opinião pessoal. Está a afastar-se muito da parte do desenvolvimento pessoal, que é aquilo que eu gosto de consumir, e está a entrar... Isto está a ficar muito escuro. Eu já vou terminar o vídeo, ok? Está a entrar muito no ponto de marketing muito marqueteira. E eu gosto mais de marketing, sim, mas mais ligado ao desenvolvimento pessoal. Então por isso é que eu estou a gostar mais agora de acompanhar o Elton Luís. E ele traz muitas dicas de livros, sobretudo para criadores de conteúdo. Se tu és criador de conteúdo e me segues, recomendo também se quiser o Elton Luís, ele tem muitos vídeos a recomendar livros. Este vídeo ficou enorme, vamos lá, um resumo disto tudo. É importante perceberes o que é que tu precisas de estudar, que habilidades é que tu precisas de ter para melhorar pessoal e profissionalmente. Coloquei aqui 3 perguntas para te ajudarem a fazeres essa lista. Volta para trás se não estiveste atenta e faz essa lista. Depois, eu dei-te as habilidades que tu tens obrigatoriamente que estudar, não importa a tua área, não importa onde tu vives, não importa a tua dinâmica familiar, que são vendas, finanças e mentalidade. São 3 áreas que tu tens obrigatoriamente que estudar se tu quiseres ter uma vida melhor, mais feliz, mais livre, com mais propósito, ok? Depois, eu dei aqui 3 formas de encontrar esses livros que te vão dar resposta a essa lista de habilidades e problemas que tu fizeste. A primeira é na livraria, a segunda são dicas de experts
projetos, mentores ou pessoas de inspiração. E a quarta é através da inteligência artificial e eu acabei por te explicar como é que tu o podes fazer. Bem, se vocês querem especificamente que eu traga um vídeo sobre alguma das partes, algum dos blocos, ou seja, detalhar mais como fazer essa lista de habilidades, ou detalhar mais como encontrar os livros, ou até detalhar mais como estudar esses mesmos livros, digam-me nos comentários. Muito, 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 muito obrigado por ficarem até aqui. Clica já no botão de subscrever porque eu trago muito conteúdo relacionado com todos estes assuntos, ok? Um grande, grande beijinho. Nós vemos no próximo vídeo e até a próxima.